Olá, bom dia. Eu sou Ezequiel, estudante da UNIR. Estou na disciplina de História Contemporânea 3, com o professor Dr. João Maurício Gomes Neto. E o tema do meu trabalho é o futuro do ensino de História no Brasil. Vamos lá. Como se desenvolveu o ensino de História no Brasil? Foi no período de 1838 até 1931, com a construção do Código Disciplinar da História. O marco institucional fundador foi o Regulamento de 1838 do Colégio Dom Pedro II, História da Europa Ocidental, apresentada como a verdadeira história da civilização, influência francesa, construção da identidade nacional, elite. Período de 1931 até 1971. Consolidação do Código Disciplinar da História no Brasil. Reforma Francisco Campos, 1931. Tentativa de renovação metodológica do ensino. Tinha as seguintes características: a necessidade de relação dos conteúdos com o presente, utilização do método biográfico, privilegiar os fatos econômicos, valorização dos aspectos étnicos. Reforma Gustavo Capanema. Proposta de autonomia didática para o professor. Reforma da Escola Secundária Brasileira, 1951. Valorização dos fatos do presente e deles partir para o passado. Desenvolver um ensino intuitivo e crítico. Focalizar os indivíduos como expressões do meio social. Enfatizava a importância do estudo da história do passado para a compreensão do presente. Ou seja, a história nunca morre, né? O que foi no passado explica muita coisa do que é no presente e também explica o que pode vir a acontecer no futuro. Segundo Schmidt, o Código Disciplinar da História no Brasil consolidou-se sobre a demarcação de fortes relações de poder do Estado na configuração da história como disciplina escolar. Período de 1971 até 1984. Crise do Código Disciplinar da História. Ditadura militar. Governo do general Emílio Garrastazu Médici. Lei nº 5.692, de 1971. Estudos sociais se tornando compulsoriamente obrigatório. Ensino de história restrito ao segundo grau. Esse período da ditadura foi onde professores de história, alguns outros professores também da rede pública e historiadores, pensadores sofreram muito nesse período. Foi o período de 1964 até 1984. Os professores e profissionais da história foram objetos de perseguições e censuras pelos militares. A imposição dos estudos sociais foi acompanhada de um grande movimento de resistência e luta pela volta do ensino de história nas escolas brasileiras, configurando um novo momento na construção do Código Disciplinar da História. Schmidt, 2012. De 1984 até os dias atuais, a reconstrução do Código Disciplinar da História, fim da ditadura militar, crescimento do movimento pela chamada volta do ensino de História à escola básica, parâmetros curriculares de História. Estabelece a diferenciação entre um saber que os alunos adquirem de modo informal e um outro, que denomina de saber escolar. ênfase na temporalidade cronológica como forma de orientação temporal. Diferentes projetos reformistas. Meados da década de 1980 até fim da década de 1990.
busca de novos caminhos para a história. Alguns com perspectivas teóricas e metodológicas mais pertinentes à história dos movimentos sociais e do trabalho. Projetos inovadores que sugerem adoções de novas concepções metodológicas, como a introdução da história temática mais articulada a alguns autores dos análises, sugerida, entre outros, pelos parâmetros curriculares nacionais. Ensino de História atualmente. A Base Nacional Comum Curricular, mais conhecida como BNCC, trabalha pouco a questão das identidades. 10 competências gerais ajuda a combater a ideia de uma história tradicionalmente relacionada aos eventos, datas e nomes, que carregam consigo uma única versão que vinha se caracterizando pelo seu teor eurocêntrico e patriarcal. Valorização da leitura das fontes históricas que se manifestam por meio de diferentes linguagens. Ainda sobre a Base Nacional Comum Curricular, mudanças e permanências. Perspectiva do outro, da diferença e da alteridade. Mesmo com as novas abordagens, encontra-se marcas do eurocentrismo na proposta para o componente da história. A atitude historiadora traz à tona a importância do olhar sobre as diferentes fontes e os documentos. Possibilidades para o futuro do ensino de história. O ensino de história também está relacionado com o presente. É preciso levar em consideração as tecnologias digitais, com o entendimento de que tais tecnologias não são inimigas, mas também não são produtos que possam ser utilizados sem uma crítica profunda do que transmitem, das formas individualistas de comunicação e de lazer que estabelece, do fortalecimento do ideário de uma submissão irrestrita ao domínio da máquina como instrumento educativo que promove. Bittencourt, 2008. O que vemos aqui? Relacionado à internet, redes sociais, que isso pode ser um instrumento de pesquisa dentro da sala de aula, pode ser um meio de você buscar a atenção do aluno, né, para a aula, porém tomar muito cuidado ao que você lê, ao que você passa, ao que você está transmitindo aos seus alunos, porque há muita coisa boa, mas também há muita coisa ruim dentro desse meio. O professor continua a ser peça central no desenvolvimento do ensino de história. Escolhe as ferramentas que vai utilizar, os conteúdos prioritários, e etc. Produzem sentido sobre os conteúdos, e não são apenas reprodutores. O ensino de história deve priorizar ainda mais o olhar sobre as diferentes fontes e documentos, tendo em vista a necessidade de se combater o negacionismo histórico presente nos tempos atuais e que são fruto dos discursos autoritários e conservadores presentes na sociedade brasileira. Hoje em dia, mais ainda, né? Aqui são as fontes e referências bibliográficas dessa minha apresentação. Espero que tenham gostado e muito obrigado.